É você que tem o WhatsApp dele? Não tem quem tem o WhatsApp de Deus. Deus não tem preferidos, ele tem íntimos. Você precisa criar um nível de relacionamento para começar a entender coisas que ele fala para todo mundo, mas poucos têm sensibilidade de entender. Então, esse é o clima. Estão preparados? Duas coisas. Precisa ser acompanhado de mim. Fala, turma, tudo bem? Olha só, antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Muita gente me pede aqui para eu avisar quando eu vou palestrar ao vivo. Próxima data, o próximo evento que eu vou palestrar, que elas querem me ver ao vivo. Então já anota aí, ó. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro deste ano vai rolar o D2C Summit, que vai acontecer em São Paulo. Vai ser o maior evento do Brasil voltado para quem vende direto ao consumidor. Então se você é lojista, creator ou empreendedor, esse é o seu lugar. Serão 5.000 pessoas, mais de 100 atrações e o palco vai estar incrível. E, obviamente, eu vou estar no palco também, levando conteúdo prático, direto, ao ponto, do jeito que vocês gostam e curtem sobre vendas aqui na internet. E se você é do JJ Podcast, tem um presente incrível, 15% de desconto no ingresso com o cupom JOELJ15. O link está aqui, ó, na descrição, tá? Então, se você sempre quis me ver ao vivo, se conectar com outras pessoas do mercado, sair com ideias novas e energia renovada, este é o momento. E eu espero vocês lá. Combinado? Agora bora pro episódio de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao JJ Podcast. Essa edição é absolutamente especial. Mostra a galera, tamo ao vivo aí, grita galera! Estamos na Casa Destino. O meu convidado de hoje não é novo, você já conhece, você já gosta dele. Ele já veio no podcast várias vezes, talvez um dos que mais veio no JJ Podcast. E ele tem uma frase das inúmeras e uma que me marcou, e eu vou começar, que é o seguinte: nosso futuro é decidido pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que damos. Casado com a Janine, pai da Júlia, do José, do Joaquim e da Jasmine. Teólogo, CVO do Instituto Destiny, escritor best-seller, escritor de mão cheia, 9 livros e o mais recente, Princípios Milenares, livraço, amei. Treinador de líderes, treinador de CEOs, treinador de empresários, mentor de grandes personalidades, mentor de artista, atleta e tantas pessoas que fazem diferença no mundo afora, palestrante internacional, mais de 11 milhões de seguidores na rede social. Meu amigo me ajudou várias vezes na minha jornada, quando eu estava com dúvida, quando eu estava com medo, quando eu estava com receio. Receba no JJ Podcast, senhoras e senhores, Thiago Brunet! Obrigado. Uma honra. Meu irmão, obrigado. Uma honra estar aqui, uma honra porque o que adianta você ter uma mensagem e não ter quem queira ouvi-la? Para você ter uma mensagem, você precisa garantir que tenha pessoas que queiram e precisem ouvir essa mensagem. Eu estou escrevendo um livro novo, se chama Ganhe o Mundo, mas sem perder a sua alma. É um livro sobre dinheiro, sobre riqueza, como você ganhar o mundo inteiro sem vender sua consciência, que é o maior desafio hoje que tem para os empreendedores que querem ganhar o mundo e ter o seu próprio negócio e enriquecer, mas ao mesmo tempo não fazer nada que quebre os princípios que vão depois levá-los à infelicidade, à desgraça, a uma vida sem sentidos e vazio. A maioria dos bilionários que me ligam hoje pedindo ajuda faturam 10 bi, 15 bi, patrimônio multibilionário, mas tem algum vazio tão grande que ele tem coragem de pegar o telefone e me ligar e pedir ajuda. Você sabe que para ligar e pedir ajuda você tem que ter coragem, né? Você tem que estar num desespero a ponto de ter coragem de pegar o telefone e pedir ajuda. Então eu fui descobrindo que nós nascemos para empreender. Como teólogo, eu posso afirmar que desde Gênesis, quando começou o mundo, nós fomos colocados aqui para empreender. Deus criou um homem e falou: você multiplica, você guarda o jardim, você cuida do jardim,
você faz as coisas acontecerem, você dá nome aos animais. Nós fomos colocados para empreender. Sim. Só que na jornada para empreender, a gente comete muitos erros. Então, nos últimos anos, eu vim escrevendo livros, não só para incentivar as pessoas a crescerem e cumprirem seu propósito, que é empreender na vida, mas a cometerem o mínimo de erros possíveis. Não dá para não errar, porque nós somos seres humanos, nunca seremos perfeitos, mas dá para a gente diminuir a margem de erros. Por isso que eu escrevi o Princípios Milenares, que é esse livro mais recente, por isso que eu estou escrevendo o Ganho o Mundo, que é o livro mais atual, que eu estou escrevendo atualmente, e sempre incentivando as pessoas a acertarem na vida, errando o menos possível. Muito bem. Já começarei as minhas anotações, senhores. Sugiro que vocês comecem anotando, sobretudo, as decisões que vocês vão tomar a partir deste bate-papo com o Brunet, tá? Brunet, eu tenho uma pauta aqui para a gente desenvolver. Eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver com maestria, que é empreendedorismo e o que a Bíblia, livro milenar, sobreviveu ao tempo, às gerações. Todos os milênios da humanidade ela sobreviveu. Todos os milênios da humanidade. Nenhum cientista, nenhum arqueólogo, nenhum pesquisador conseguiu confrontar uma vírgula da Bíblia. Então, se você não quiser acreditar na Bíblia como um livro espiritual, religioso, eu te respeito. Mas como um livro histórico, obrigatoriamente todos nós temos que... É inevitável. Como um livro filosófico histórico, ele é comprovado. Então vamos nessa pegada. Como livro filosófico, livro que permaneceu no tempo, sobreviveu ao tempo. E você é um especialista nesse livro, você é teólogo, você é especialista na história. O que tem lá na Bíblia que remete ao empreendedorismo? Tudo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata de missão, propósito, coisas a fazer, checklist. O tempo todo a Bíblia vai tratar de empreendedorismo. Desde a formação de uma família até a autossubsistência, tudo se trata de empreendedorismo na Bíblia. Os maiores personagens bíblicos, homens ou mulheres, foram empreendedores. É verdade. É verdade. Ninguém trabalhava para ninguém. Eles criaram o próprio negócio. Então, Abraão enriqueceu fortemente, está lá em Gênesis. Logo no início de Gênesis aparece esse personagem, Abraão. Ele enriqueceu fortemente com gado. Depois seu filho Isaque enriquece fortemente escavando poços no deserto. Depois Jacó, o neto de Abraão, enriquece sobremaneira, rejeitando uma CLT, que ele vai trabalhar para o seu sogro Labão. Seu sogro Labão, percebendo que a bênção divina está sobre a vida dele, tenta fazer uma proposta CLT para ele, trabalha comigo que eu te dou salário. Ele fala assim, não, eu só trabalho contigo se eu tiver parte do negócio. Então ele troca a CLT por parte do negócio, vira empresário, e o próximo versículo diz que ele ficou um homem riquíssimo. Então a Bíblia toda trata-se de empreendedorismo. O próprio Jesus, na sua biografia, que são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não trabalhou para ninguém. Ele começou o seu próprio empreendimento, que hoje nós conhecemos como igreja, há 2000 anos, não fecha, só cresce. Tem alguém aqui, há 2000 anos Jesus não dá as caras na terra, 2000 anos o CEO não aparece. Tem alguém que já investiu no negócio de Jesus, na igreja? Levanta a mão. Mesmo sem ver o CEO há 2000 anos, tem gente que ainda bota dinheiro no negócio. Então tem um segredo nisso. Tem. Então a Bíblia, ela é, sem dúvida nenhuma, algo teológico, espiritual. As religiões se apoderaram dela, apesar de ela não ser religiosa, mas ela também é um manual prático de vida do ser humano. E não tem ser humano que, seguindo o que está escrito, se dê mal nessa vida. Não tem como. Você vai continuar com as mesmas dores, que a Bíblia não te priva de dores. Okay. Ao contrário, diz que muitas serão as aflições dos justos, mas te promete livramento de tudo. Então, apesar das dores, apesar das lutas, apesar dos apertos, a Bíblia te promete
livramento de todas as coisas, caso você esteja alinhado com ela. Então, uma pessoa que hoje não conhece a Bíblia é uma pessoa que está abrindo mão não só de filosofia, não só de conhecimento geral, mas está abrindo mão da tendência da nova geração, que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela é a tendência da nova geração, porque a gente tentou de tudo e não conseguiu completar o vazio. Tentamos o dinheiro, tentamos a fama, tentamos os seguidores, tentamos a relevância, tudo isso a gente tentou e conseguiu, o vazio continuou, então chegou a espiritualidade. Vai mais fundo nessa ideia da tendência da nova geração, porque eu nunca ouvi você falar disso. É porque a tendência, a nossa geração, ela está buscando coisas que outras gerações não buscaram. Por exemplo, fama é uma coisa exclusiva da nossa geração. Um ou outro em gerações passadas, século XVII, século XVI, um ou outro buscaram isso. Relevância através das artes, da pintura, do teatro, da ópera, da música. Um ou outro. Na nossa geração, todos estão buscando seguidores nas redes sociais. Então nós vivemos uma geração que está atrás de relevância, mas não tem a mínima ideia do que isso significa. Porque se tivesse ideia, não estaria correndo atrás, porque o preço é alto. O preço de saúde mental e emocional, de guerra espiritual, de disciplina física. Eu odeio ir para a academia, odeio fazer dieta, mas a única forma de eu cumprir meu propósito é fazendo dieta e indo para a academia. Então hoje eu fui para a academia, hoje já fiz minha dieta, ou seja, apesar de odiar, a minha geração exige saúde física, mental e espiritual, senão eu não consigo cumprir meu propósito. Então nós estamos numa geração diferente e a gente precisa identificar isso e corresponder ao tempo que estamos vivendo, ao timing que a gente está vivendo, e é um tempo de espiritualidade, porque além do corpo e alma, que são nossas emoções, intelecto e consciência, agora tem o espírito, corpo, alma e espírito, que é o que dá sentido de vida, senso de eternidade. Não vai acabar a vida quando eu fechar os olhos aqui na terra, senão é muito curto, porque eu já enterrei minha mãe. Então, para quem já enterrou alguém querido, sabe que a vida é muito curta. Quem não teve essa experiência ainda acha que a vida é longa. Exato. Quem já enterrou alguém sabe que a vida é curta, então você quer ter uma esperança maior do que essa vida, e só a espiritualidade te promete isso. A Bíblia vem como uma resposta não só para uma vida empreendedora, mas para uma vida completa. Ou seja, eu consigo não só empreender essa vida, como também ter uma vida eterna, ou seja, após essa existência terrena, eu ainda tenho uma garantia de uma vida eterna. Então isso, para quem trabalha com investimento, que é um pensamento de longo prazo, o melhor investimento que tem é você investir na eternidade, porque vai ser para sempre. Aqui na Terra são 70, 80 anos. Então eu tenho procurado colocar na mente das pessoas a importância não só do crescimento financeiro. Já fui pobre e aconselho a não ser. Não vale a pena ser pobre. Vai por mim. Fica a dica. Acredite em mim, não é bom. Não tente essa experiência. É muito melhor ter dinheiro. Mas só que para ter dinheiro você precisa ter algumas coisas no lugar. Boa. Você precisa ter saúde mental e emocional, porque senão ao ter dinheiro você se acha mais importante do que alguém, e não é. Você precisa ter um senso de espiritualidade para entender que o dinheiro é uma ferramenta para cumprimento de propósito e não para você se achar ou gastar com seus próprios prazeres, porque existem dois tipos de prazeres. Eu explico isso no novo livro que eu estou escrevendo, Ganha o Mundo. Existem os prazeres lícitos. Vamos jantar hoje junto? Vamos para o melhor restaurante de São Paulo, eu, Janine, você e Lalas? Prazer lícito. E existem os prazeres ilícitos. O dinheiro paga ambos. Então o problema quando você tem dinheiro é que o prazer fica à disposição e, biblicamente falando, o prazer é inimigo do sucesso. Então, Qualquer que seja o prazer? Ilimitadamente falando ou excessivamente falando, para você ter alcançado os resultados que alcançou como esportista, você tem que abrir mão de muitos prazeres. Ou é a noite toda bebendo com os amigos, ou é de manhã treinando na piscina. Tem que escolher. Concorda comigo? Sim. A gente é casado com uma mulher só. Ou é o prazer da nossa esposa, do nosso lar, ou é o prazer que as orgias podem oferecer e o nosso dinheiro pode pagar. Então a gente precisa escolher qual tipo de prazer que a gente quer. O lícito, que é aquele que ninguém vai reclamar,
e o ilícito, que é o que todo mundo vai te acusar. Então o dinheiro tem poder para comprar ambos. Então, se você não conhecer os princípios milenares, você vai crescer através do empreendedorismo e usar a fama, o poder e o dinheiro que o empreendedorismo dá para as coisas satisfatórias à carnalidade e não à espiritualidade. E o que te dá durabilidade é a espiritualidade. Uou, muito bom. Brunet, Jesus, me dá 3 sinais de empreendedorismo nele, assim, claros, nítidos. Número 1, nunca trabalhou para ninguém. Boa, né? Ele não trabalhou para ninguém, ele herdou a carpintaria do pai, do pai postiço, José, porque tecnicamente, teologicamente, ele é filho de Deus. Deus, através do Espírito Santo, engravida Maria, e Maria tem Jesus. José o assume, porque através de uma revelação de anjo, ele entende que aquilo é de Deus. José era carpinteiro, passa a função para Jesus. Então Jesus, enquanto não chegou o tempo de cumprir o seu destino, ele trabalhava como qualquer um outro. Isso aqui ensina muito para a gente, que nem sempre a gente vai começar trabalhando com o que nasceu para fazer. Jesus não nasceu para ser carpinteiro, ainda assim o foi. Então, às vezes, você está num tempo que está trabalhando com aquilo que só paga as tuas contas, para um dia te dar tempo, tranquilidade de descobrir o que realmente você nasceu para fazer. Certo. Então, Jesus foi carpinteiro por um tempo, e quando começa o seu próprio projeto, aos 30 anos de idade, ele começa um projeto de revolução mundial que está dando certo até hoje, 2000 anos depois, que é o amor ao próximo, a salvação eterna, o perdão de pecados, que nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhuma outra pessoa ofereceu perdão de pecados, somente Jesus Cristo. Perdão de pecados é tudo que você fez de errado, que você sabe que é errado. Daqui para trás, ele te perdoa se você se arrepender diante dele. Só Jesus te ofereceu isso. Eu sigo Jesus não porque eu sou nascido nessa consciência cristã e religiosa, mas porque eu tenho pecado suficiente para reconhecer que eu mereço o inferno se não fosse o perdão dos meus pecados. Então eu sigo Jesus por causa disso, pela consciência que eu tenho das coisas que eu já fiz. Não criminais, graças a Deus, mas erradas o suficiente para ser condenado. Então, uma pessoa que entende o que Jesus fez nos seus 33 anos que ele passou na Terra, é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um certo nível de sabedoria, porque ele não só espiritualizou, ele espiritualizou nos 3 últimos anos da vida dele. Os 30 primeiros anos ele só empreendeu. Ele escolheu quem ia andar com ele, ficou de olho em quem ele ia convocar para ser da equipe dele, fortaleceu-se através do seu negócio, que era a carpintaria, e aprendeu. A Bíblia registra aos 12 anos de idade, ele visitando Jerusalém, que era uma cidade que naquela época ficava a 11, 12 dias de distância da cidade que ele morava, Nazaré, e ele ia ao templo, grande templo dos judeus, contestar, perguntar aos doutores da lei perguntas bíblicas. Então ele se preparou, inclusive naturalmente, para viver o que ele viveu aos 30, dos 30 aos 33. Então Jesus, para mim, é o maior exemplo de empreendedorismo, porque 2000 anos depois que ele deixou essa terra, para quem é cristão acredita que ele morreu e ressuscitou, então ele está no céu hoje, vivo e governando sobre a gente, debaixo das nossas decisões. Ele deu o livre-arbítrio, porque muita gente contesta assim, muita gente me escreve na internet: Tiago, se Jesus está no céu, por que as crianças estão sofrendo na África? Porque os governadores da África, os presidentes, estão roubando ouro e diamante. É porque os homens tomaram decisões que prejudicaram outros seres humanos. Não porque Jesus está no céu. É por causa do nosso livre-arbítrio. Então, se eu quiser te fazer um mal hoje, eu vou botar a culpa em Jesus? Se eu quiser mentir para você hoje, se eu quiser te trair hoje, a culpa é de Jesus? Não. Ou seja, ele deu livre-arbítrio ao homem. Aliás, tem um versículo bíblico que eu gosto muito que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens governarem. Está na Bíblia.
Então ele deu a terra para a gente governar. Porque a gente está governando mal, a culpa é dele? Então eu não consigo entender isso. Quem entende um pouco da Bíblia, entende que a responsabilidade de governar essa terra é nossa. Então eu tenho procurado, por onde eu passo, através dos meus livros, através de tudo que eu faço, ensinar as pessoas a serem melhores, através dos princípios milenares, que nada mais são do que os princípios bíblicos. Muito bom. Jesus, características empreendedoras, as grandes histórias, as grandes personalidades da Bíblia, todas características empreendedoras. Então, por exemplo, só te interrompendo rapidinho, uma característica típica de Jesus e remete ao empreendedorismo, ele selecionou bem sua equipe. E não necessariamente com os melhores, mas com os certos. Certo. Porque às vezes o melhor não é o certo para você. O melhor da equipe de Jesus, que eram 12, foi Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Ele era o melhor de todos. O mais treinado, o mais sofisticado, sim, o mais adequado, o mais bem comportado. Foi o que traiu. Sim. E o mais impetuoso e emocionalmente duvidável, que era Pedro, foi o que deu certo no final das contas e foi escolhido por Jesus para guiar o próximo passo. Então, se a gente parar para pensar, como é que a gente vai escolher as pessoas que vão estar na nossa equipe, nossos colaboradores? Era essa a pergunta que eu ia te fazer. Aqui é um problema. Porque a gente quer sempre mirar nos melhores. Quem não quer os melhores? Todo mundo quer os melhores. O problema é que os melhores às vezes querem ter o mesmo negócio que você tem. Ele vai ficar 6 meses contigo e vai montar o negócio que você tem. Então, ter a capacidade de mesclar entre os melhores e os certos é uma capacidade de quem vai dominar nessa geração, quem vai dar certo nessa geração. Hoje eu toco um projeto que você conhece, que envolve milhões de pessoas, é um projeto multimilionário, nós estamos aqui na nossa sede, né, que tem os estúdios mais modernos do Brasil hoje, no 2º andar aqui onde vocês estão, tem um auditório desse e na minha equipe não tem só os melhores, tem gente que não é boa o suficiente, mas é certa. Certa por quê? Isso. Porque tem um coração ensinável. Se eu falar é assim, ele acredita que é assim e não duvida. Você acha que essa é a primeira coisa que tem que Eu observar? acho que o coração ensinável é o básico para alguém andar contigo. É o básico. Porque você é um líder. Joel é um líder. Flávio é um líder. Tiago é um líder. Se eu não consigo estar com pessoas que têm coração ensinável, pessoas que se acham melhores do que eu, ou que acham que sabem mais do que eu, ou seja, elas não são ensináveis, elas nunca vão aprender comigo. Então é melhor que elas tenham um próprio negócio. Qual o problema? Nenhum. Qual o problema da pessoa ser melhor do que eu? Nenhum que seja, vai ajudar mais gente, mas vai ter que ser em outro lugar, porque aqui já tem um líder. Então a pessoa tem que ter um coração ensinável. Na sua empresa já tem um líder, não tem outro Joel. Então a pessoa tem que ter um coração ensinável. Se a pessoa não tem um coração suficientemente ensinável para aprender contigo, que ela monte o próprio negócio. Ajude ela, para que ela comece. Vai ajudar pessoas, mas não tem nada a ver contigo. Para estar contigo, o primeiro passo é coração ensinável. Talvez ela não seja a melhor, mas ela vai estar com o coração aberto para aprender com você. Para ser discipulada, treinada por você. Jesus ficou 3 anos e meio discipulando, treinando os discípulos, para que, por fim, 2 dessem certo. Para quem não sabe, Jesus teve quantos discípulos? 12. Quantos deram certo? 2. Pedro e João. Tiago, que era outro que daria certo, morreu logo no início. Herodes passou ele ao fio da espada, está escrito na Bíblia. O Tiago, que aparece depois, sendo um pilar da igreja em Jerusalém, é o Tiago, irmão de Jesus, não era o mesmo Tiago da Bíblia, discípulo. Então só 2 deram certo, Pedro e João. De 12 que foram treinados fisicamente, presencialmente por Jesus, só 2 deram certo. A gente quer treinar 50 e quer que 49 deem certo. A gente está pirando. A gente está endoidando. Não tem como. É treinar muito para poucos darem certo contigo. Essa é a regra milenar, não só bíblica, milenar. Então, eu invisto em muitas pessoas,
mas eu não espero nada delas. Tem um livro meu chamado Especialista em Pessoas que eu falo isso. Invista em pessoas, não espere nada delas, porque você nunca sabe qual é a semente que vai germinar. Planta de manhã, planta de tarde, não para de plantar, mas você não tem a mínima ideia aonde vai dar o fruto. Então eu treino 30 pessoas para a minha equipe e às vezes só 2 ou 3 vão permanecer de verdade. E vão dar os frutos que eu espero para aquele negócio ou para aquele projeto. Então Jesus ele foi um grande exemplo de empreendedorismo. Apesar de não ter uma empresa, ele teve um projeto. Certo. E esse projeto está de pé há 2000 anos, se chama Igreja. Boa. E apesar de toda a perseguição, inclusive de Roma, todo o Império Romano, o império mais poderoso de todos os tempos, se levantou contra a Igreja e não prevaleceu. Não conseguiu. Então, se em 2000 anos nem o Império Romano derrubou, o que vai derrubar o projeto? Nada. Mas por quê? Porque foi bem fundamentado e bem treinado. Então, tudo que você fundamentar, ou seja, tiver fundamento e treinar bem, vai ser sem prazo de validade, vai ter durabilidade. Brunet, quando você está olhando o negócio, você é um empresário, um empreendedor de sucesso, teus resultados mostram isso, o teu crescimento mostra isso. Eu te conheço desde 2019 e a gente tem uma relação próxima há bastante tempo. Eu frequento a sua casa, você frequenta a minha casa, nossas famílias são unidas, nossos filhos estudam juntos e... Se falam por vídeo chamada. Por vídeo, meu filho fala da tua filha fala do meu filho e assim por diante. E você cresce, todos os anos você cresce. Você cresce em rede social, você cresce em influência, você cresce em negócio, você cresce em faturamento, você cresce em equity, você cresce. E hoje, quando você tem, ou se você tem, alguma dúvida de negócios, decisões de negócios, você vai pegar a resposta da pergunta da dúvida de negócio na Bíblia? Você tem esse acesso? O que está escrito para tomar essa decisão? Será que eu fecho o negócio com esse ou com esse? Já aconteceu de ter 3 propostas na tua mesa multimilionárias e aí você fala, essa decisão de negócios, eu ainda não tenho certeza. Eu vou buscar na filosofia milenar. Você faz isso? Se sim, como que você faz? E se isso já está óbvio para você? Eu te pergunto se já está óbvio para você, porque é uma pergunta que contribui para as pessoas que estão aqui e também para mim. Não, nunca está óbvio, nunca. Você sempre vai depender de uma orientação superior. Nunca está óbvio? Nunca está óbvio. Cara, isso é um bálsamo ouvir isso. Nunca está óbvio. Não, bálsamo, nunca, gente. Nunca está. Porque para quem, né... Acho que grande parte das pessoas pensa, tá óbvio, e ouvir que nunca tá óbvio... Não. Hoje eu tenho mentores, né? A gente tem um amigo comum que é sócio, Flávio, que é um cara que eu consulto há anos, ele foi meu vizinho em Orlando, é meu vizinho aqui em Alphaville, a gente se encontra semanalmente, então quando eu tenho uma dúvida de negócio eu pergunto para ele, mas a decisão final eu coloco em oração. Como é que é colocar isso em oração? É, Senhor, o que eu quero é isso, mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. E aí Deus encontra um jeito de te dar um sinal que aquilo é ou não é para ser feito. A gente encontra várias bases bíblicas milenares sobre isso. Então, por exemplo, Jesus, quando estava prestes a ser crucificado, eu tive a oportunidade de ir a Israel dezenas e dezenas de vezes, então a gente visita lá o Jardim do Getsemane, onde Jesus fez a última oração, e ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que é, se possível, eu não quero morrer mais na cruz. Está muito sofrimento. Aí ele continua dizendo, vírgula, mas contudo, não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Então essa é a oração que blinda o nosso destino. Okay. Se você quiser colocar teu futuro empreendedor, familiar, financeiro, num seguro, essa é a oração que você tem que fazer. O que eu quero é isso, apresenta para Deus, contudo não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. Então já aconteceu de ter negócios que eu queria fazer porque financeiramente era maravilhoso e Deus me deu um sinal claro que não era para fazer. Por exemplo, a pessoa que eu ia assinar o contrato me propôs uma comemoração que era completamente contra meus princípios espirituais,
filosóficos e de valores. Eu falei, esse cara não é para mim. Não vou assinar mais esse contrato. Então, existem sinais que ficam muito claros que Deus está te direcionando. Não faz. Sim. Que é disso aqui para pior para sempre. Se assinar. Então, além de consultar mentores e conselheiros, que eu acho que todo ser humano tem que ter, é pedir o sinal final de Deus. É ter essa sensibilidade espiritual de falar, Deus, fala comigo, me dá um sinal para eu entender que é isso que eu tenho que fazer ou não. Eu nunca na minha vida me movi sem pedir um sinal divino. Como que Deus fala com você? Existem várias formas que Deus pode falar com o ser humano. Deus, como Ele é infinito, Ele pode falar de infinitas formas. Certo. Eu tenho um vídeo na internet que se chama 8 formas que Deus fala contigo. Eu peguei as 8 formas mais comuns que Deus já falou com o ser humano, desde a Bíblia até hoje, e subi um vídeo na internet falando sobre isso. Deus pode falar através de sonhos, as 8 formas mais comuns. Sonhos, visões, que é você não está dormindo, fecha o olho e consegue enxergar alguma coisa. Sentimentos no coração, que é quando Deus fala na tua consciência, cara, isso não é para você. Você começa a sentir uma voz na tua consciência falando, não faz, não é por aí. Profetas, que é Deus usar uma pessoa que tem um dom divino de ver o futuro, essa pessoa encontrar contigo do nada e falar, Joel, estou vendo isso na tua vida, e aí você sabe que é de Deus, porque não tem como aquela pessoa saber o que falou. Deixa eu só fazer uma pausa aí. Essas pessoas, como saber que elas são profetas ou que... Porque assim, às vezes a gente tem tá muito, lugar... tem muito bandido. Às vezes a gente está num lugar, olha, eu quero te falar uma coisa. Tem bandido, tem. Como tem todo tipo. É porque geralmente quando é de Deus, nas primeiras palavras da pessoa, você já está chorando, você já sabe que é, porque ele está falando algo que ninguém tinha como saber. Peguei. A pessoa que usa o suposto dom para enganar alguém, vai usar palavras ensaiadas que você tem que estar muito mal para acreditar. Mas já aconteceu na minha vida, inclusive na conferência de destino, que você já participou, você sabe como é, de pessoas chegarem e falar assim, esse ano ainda você vai mudar para os Estados Unidos. E esse era o papo que eu tinha tido uma semana atrás com a Janine, no quarto com porta fechada. Como é que o cara me fala isso? E a conferência foi em setembro e em novembro eu me mudei para os Estados Unidos, com documento na mão e com casa comprada. E quem migra para os Estados Unidos sabe a dificuldade que é conseguir tanto documento quanto comprar uma casa. Então, Deus pode falar através de uma outra pessoa, que a gente chama de profeta. Deus pode falar através de sinais, muito comum através de sinais, tipo assim, quando eu sou casado há 20 anos com a Janine, e quando eu estava namorando com ela, eu falei, Senhor, se é da tua vontade, que eu estou apaixonado, eu quero, mas se é da tua vontade, me dá um sinal, e que o sinal seja que ela se mude para perto de mim, que ela morava muito longe. Uma semana depois, a minha sogra me ligou e falou, Tiago, a gente não está aguentando pagar o aluguel aqui onde a gente está, será que não tem uma casa mais barata perto de você? Eu falei, tem, eu vou te ajudar a encontrar. Só pode ser um sinal. Casei, estou há 20 anos casado e 4 filhos. Então, assim, Deus fala de várias formas, Ele é infinito, mas tem 8 formas principais que Ele se comunica. Visões, sonhos, profetas, sentimentos, fala na tua consciência, e etc, etc. Palavra também, palavra escrita? É a principal. Texto. É a principal. É a principal texto. A Bíblia, foi bom você lembrar isso, a Bíblia é a principal e mais segura forma de Deus falar. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se eu abro a Bíblia e encontro uma resposta ali, caramba, isso aqui é para mim, é 100% seguro. Porque a única coisa que a gente tem 100% de certeza que é de Deus é o que está escrito e está me dando certo há milênios. Então, por isso que eu aconselho todo mundo que está nos assistindo a estudar a Bíblia independentemente da sua crença. A sua crença ou sua religião não vai ser afetada por causa do estudo bíblico, porque a Bíblia é um estudo milenar, é para somar filosoficamente, historicamente na sua vida. E é claro que você pode ser conduzido a uma fé. Então você tem que ler sabendo que você corre o risco de ser conduzido à fé que ela te leva, que é a fé em Jesus Cristo. Toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, te conduz a Jesus Cristo.
Então, esse é o risco que você corre. Mas vale muito a pena ler a Bíblia. Muito a pena mesmo. Para quem quer começar a ler a Bíblia, qual é a dica que você dá? Nunca li, acho as palavras difíceis, não consigo fazer paralelo com a minha vida, não conheço as histórias, por onde que eu começo? Eu sempre aconselho uma pessoa que nunca leu a Bíblia a começar por Provérbios. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi, de Israel. É o livro da sabedoria e tem conselhos muito práticos para o dia a dia. Então não precisa ser muito inteligente para entender o que está escrito ali. Ele fala, não faz isso, faz aquilo. Não faz isso, faz aquilo. Não faz isso, faz aquilo. Qualquer pessoa entende. São 31 capítulos de Provérbios. Vale a pena você ler. Se você está mais desesperado emocionalmente, depressão, pânico, problema no casamento, se sentindo culpado pelo teu passado, se é algo mais emocional, vai para Salmos. Okay. Salmos é um livro antes de Provérbios. A Bíblia é composta por 66 livros, é um compêndio de 66 livros. Então, Salmos é o livro antes de Provérbios, que foi escrito em sua maioria pelo rei Davi. Tem outros autores, como Asaf, Salmo 90, Moisés, tem outros compositores, os filhos de Corá, mas a maioria dos salmos foram compostos pelo grande rei Davi e fala justamente sobre a aflição da alma e como Deus pode resolver isso. Então, se você começar por Provérbios e Salmos, você já começa muito bem. Você já começa de uma forma entendível, prática. E, Tiago, eu quero me aprofundar. Então, vá para a biografia de Jesus. Certo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai contar toda a história de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Ali você vai entender a vida de Jesus, os milagres de Jesus, o propósito de Jesus. Mas eu aconselho primeiro começar com Provérbios e Salmos. A pergunta é para quem está nos assistindo aqui, presencialmente, para quem está na internet. Quem acha que eu leio muito? Levanta a mão. Eu leio bastante. No mínimo, se der tudo errado na minha vida, eu leio um livro por mês. Se der tudo errado na minha vida. Se eu estou doente, no hospital, internado no Einstein, eu estou lendo um livro. Por que ela achou que eu não lia? Porque eu lia em lugares e momentos que ela não estava. Eu lia na minha biblioteca pessoal de casa, de manhã que ela estava na escola. Então, o que eu comecei a fazer, se ele conseguir obedecer o que estava escrito. Muito bom. Excelente. Palmas. Muito bom. Brunet, qual que é a história da Bíblia que mais te inspira como empresário, como empreendedor? E por quê? Tem muitas. Quero citar Jacó. Nesse livro novo que eu estou escrevendo, Ganhe o Mundo, Sem Perder Sua Alma, tem um capítulo que eu falo sobre o poder da negociação. Ninguém vai ganhar dinheiro sem aprender a negociar, a não ser que seja um herdeiro ou um fraudulento. Ou você vai dar um golpe, ou você vai herdar. Fora isso, você vai ter que aprender a negociar. Jacó, ele negociava desde sempre. Foi um dos homens mais ricos da Bíblia. E quando ele era apenas um garoto, a Bíblia diz que Esaú, seu irmão gêmeo, era um homem de caça e ele era um homem de tendas. Então, naquela época, ele ficava na tenda, que era a casa, cozinhando. O ócio criativo que os bilionários têm hoje. Vou ficar um tempo sem fazer nada, pensando na vida. O ócio criativo dos bilionários era o que Jacó fazia. E seu irmão Esaú ficava cansado o dia todo, correndo atrás de bicho, caçando. Certo. O mais velho, apesar de serem gêmeos, era Esaú. Esaú saiu primeiro. A Bíblia diz que Jacó saiu segurando no calcanhar de Esaú, ou seja, ele queria ser o primeiro, mas não conseguiu. Esaú saiu primeiro e por isso ele tinha a bênção da primogenitura, que dava 50% da herança para ele e a bênção divina sobre a vida do primogênito. Então Jacó estava no prejuízo. Jacó esperou esperou anos para estar preparado para negociar com Esaú. Um dia Esaú chegou de uma caça cansado, cheio de fome, isso está registrado em Gênesis. E Esaú fala, me dá alguma coisa de comer urgente. E Jacó fala, eu preparo a tua comida preferida, se você me vender.
a tua primogenitura. E Esaú responde dessa forma: do que me serve essa primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Quando você despreza o que tem, alguém vai comprar isso e você vai perder. E Jacó então fala o seguinte: então me vende isso que você não quer por um prato de lentilhas, que é teu prato preferido. Ele prepara um prato de lentilhas e Esaú passa a primogenitura para Jacó. Então essa aqui foi a primeira negociação de Jacó. Depois Jacó tem que fugir de Esaú, porque Esaú fica irado, porque percebe que fez um mau negócio, começa a persegui-lo, porque quando você começa a brilhar, começa a perseguição, e ele tem que fugir de Esaú. E ele foge com uma mão na frente e outra atrás, sem herança, sem nada, apenas com um cajado na mão. Quando ele atravessa o Jordão para o outro lado, ele tem um sonho, e num sonho um anjo aparece para ele, e a Bíblia diz que Jacó, ao invés de se prostrar ou reverenciar o anjo, Jacó sai na mão com o anjo. Ele simplesmente começa a brigar com o anjo, e briga a madrugada toda com o anjo não entendendo nada, porque nunca tinha passado por essa situação. Ele falou: estou acostumado a aparecer para o ser humano, e o ser humano cai de joelho para mim. E aí o anjo falou assim: olha, você tem que me largar e me deixar embora porque está amanhecendo. E Jacó fala: não te deixo ir enquanto você não me abençoar. Ele era obcecado pela bênção. Ele sabia o que queria. E Jacó falou, e o anjo fala para Jacó: tá bom, então o teu nome não se chama mais Jacó, teu nome se chama Israel a partir de hoje. O príncipe de Deus, daí nasce a nação de Israel. Mas Jacó tem outras negociações. Por exemplo, quando ele começa a trabalhar para Labão, que era seu tio, e vem a se tornar seu sogro, porque ele se apaixona por Raquel, filha de Labão. Labão, percebendo que a criação de gado dele prosperava pela presença de Jacó, tenta comprar Jacó com salário. Fala: eu te darei o salário. Ele fala: não quero, eu quero parte do negócio. Ele abre mão da CLT, vai para o negócio, e a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo. Se ele tivesse aceitado o salário, ele ia dar o mesmo resultado, mas ganhando salário. Certo. Então isso aqui mostra que riqueza tem a ver com 3 coisas. Eu falo isso no novo livro. Número 1, destino. Alguns chamam de golpe de sorte. Está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. É destino. O que é destino? Nada mais é do que um plano divino para a sua vida. Você acredita em destino? Totalmente, 100%. Quando você fala totalmente 100%, explica. É que a gente não estaria junto aqui se não tivesse escrito antes. Antes, que eu casei com a Janine, estou casado há 20 anos porque estava escrito, e que eu conheci o Flávio numa esquina de Orlando porque estava escrito, e ele se tornou meu sócio, e porque, se parar para pensar como minha vida chegou até aqui, eu não tenho muitas explicações. Eu consigo te dar uma ou outra explicação, mas a maioria das coisas eu não consigo explicar porque foi o destino. Desde sempre? Desde sempre. Alguns chamam de golpe de sorte. Você estava na hora certa, no momento certo e tal. Não. Eu acredito que foi um plano divino para te colocar ali. Só que só isso não é suficiente. Precisa ser acompanhado de mais 2 coisas. Destino precisa ser acompanhado de mentalidade e capacidade pessoal. Tudo isso está na Bíblia. Como você pensa, porque senão você está do lado de um cara que pode mudar a tua vida e não reconhece isso. Não reconhece. E a tua capacidade de multiplicar o que recebe está lá em Mateus 25, que é a parábola dos talentos. O Senhor deu 2 talentos, 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro, cada um multiplicou de uma forma diferente, porque a capacidade pessoal é diferente. Então, se você unir destino, mentalidade e capacidade pessoal, isso determina o teu futuro financeiro. Então, Jacó, apesar de ser dos meus personagens favoritos, porque biblicamente eu tenho José, eu tenho Davi, que mexem comigo, além de Jesus, que é o principal, mas Jacó talvez, em termos de empreendedorismo, seria o que mais tem exemplos de negociação para a gente falar. Jacó é um exemplo mais certeiro assim de destino, mentalidade e capacidade pessoal. Destino, mentalidade e capacidade pessoal. Destino, mentalidade e capacidade pessoal. É o que enriquece uma pessoa. Como que você classifica? Agora eu fiquei curioso. Como que você classifica, então, a mentalidade de Davi, de Jacó, qual que é o outro que você falou que você gosta também? José. De José. Eles são parecidos? A mentalidade deles são similares? São diferentes? O que tem nesse modelo mental de cada um deles? Porque destino os 3 têm.
Eu vou dar muito spoiler do livro, o pessoal não vai comprar, né? Vai sim, vai ou não vai? Mas nesse novo livro eu explico 4 tipos de mentalidade. Vai sair quando? Se Deus quiser, em setembro desse ano. Aqui é Clube do Livro. Na conferência do... Clube do Livro de setembro vai ter o livro do Tiago Brunet. Ganha o mundo. Agora você vai ver esse livro sendo vendido. Tem um capítulo que eu explico sobre os 4 níveis de mentalidade. A mentalidade 1, que é a mentalidade sobrevivente. Mentalidade 2, que é a mentalidade do faz o que é mandado, ou seja, é do executor. Mentalidade 3, que é a mentalidade do empreendedor, e mentalidade 4, que é a mente de destino. A maioria das pessoas na Bíblia que prosperaram tinham mente de destino. O que é a mente de destino? Não precisa de tapinha nas costas, tem autodireção, tem automotivação, sabe para onde está indo, não precisa de alguém para apontar, sabe para onde está indo, é obstinado, toma qualquer risco, tem uma capacidade de falar direto com Deus, ter a resposta e fazer. É uma pessoa que beira um pouco a uma palavra feia, que é a psicopatia. Porque ele faz coisas que as pessoas normais não fariam. Sim, obcecado, obsessivo. Ele é obcecado, ele é obstinado. Aí ele vira um Zuckerberg, ele vira um cara desse, um Musk, um Elon Musk, ele vira um Steve Jobs, ele vira um cara desse que construiu um império. Esse cara é maluco, o que ele está fazendo? Se você pega esses caras no início, eram doidos. Sim. É o final que garantiu o nome deles, não o início. Sim. Então, existem níveis de mentalidade. Você pode conquistar e galgar níveis de mentalidade. Você pode subir níveis de mentalidade, depende muito da sua consciência sobre a mentalidade que está e o quanto você quer construir. Mas a maioria das pessoas que na Bíblia conquistaram grandes coisas tinham mentalidade 4. Era uma mente de destino. Ele fala, é isso que eu quero e acabou, ninguém vai me impedir. Só Deus pode me parar. Se Deus não quiser me parar, eu vou fazer e fazia. Então, o nível de mentalidade é o que tem em comum entre todos esses homens e mulheres que se deram bem na Bíblia. Porque na Bíblia a gente tem mulheres como Ruth, que foi viúva, e ao receber a notícia que estava viúva, estava acabada. Você imagina ser viúva há 3.000 anos atrás. Não tinha INSS, não tinha apoio da família, não tinha nada. Viúva, estava sem filhos, estava condenada à morte. Ela consegue se reinventar, mudar de país, sair de Moabe para Israel, recomeça a vida por causa da orientação da ex-sogra, ou seja, por causa de mentoria, ela consegue se comportar diante do Senhor do lugar, que era uma cidade chamada Belém, onde inclusive Jesus nasceu, e também o rei Davi, e o nome desse senhor era Boaz, e ele se apaixona por essa mulher por causa desse comportamento que ela tem, e casa com ela. Então, uma viúva, que não tinha chance diante das novinhas, em relação ao melhor partido da cidade, casa com o melhor partido da cidade. Por causa de mentoria, por causa de destino, por causa de mentalidade, por causa de capacidade pessoal e tudo isso que eu estou explicando. Então, nesse livro eu venho desenhando como as pessoas ao longo dos séculos vieram realmente prosperando. Não é uma questão de sorte, não. É uma questão de destino alinhado à mentalidade e capacidade pessoal. 3 pessoas que você conhece e que você pode falar o nome aqui, que você reconhece que tem mentalidade de destino, que faz parte do teu ciclo de convivência ou que já conheceu. Você conhece gente aqui no Brasil, fora do Brasil, que você fala, essa mentalidade é mentalidade de destino. Vou dar um exemplo que eu dou nos meus cursos. Não estou aqui falando se eu gosto, se eu não gosto, se eu concordo, se eu não concordo. Só estou dizendo que ele tem mentalidade 4. Pablo Marçal. Vou dar um exemplo. O dia que o Fantástico soltou uma reportagem de 30 minutos batendo no Pablo Marçal, eu fiquei triste e eu falei, imaginei, ele está em depressão. Se eu estou triste, que não tem nada a ver com a vida dele, esse cara entrou em depressão. Porque está a Globo, em rede nacional, falando mal do cara. No outro dia eu estou vendo uma história dele. Gente, se você está chegando pela Globo, pelo SBT, me acompanha hoje à noite que eu vou revelar toda a verdade. Fez uma live à noite e vendeu 25 milhões. Eu falei, esse cara... Ou seja, a questão aqui não é se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se não concorda, a questão é de mentalidade.
A mentalidade 4 é a mentalidade 4. A mentalidade dele é a mentalidade 4. Ele é imparável, toma qualquer risco, faz o que tem que ser feito. Gostando, não gostando e tal. Cada um tem sua opinião sobre ele. Isso aí não tem nada a ver com a gente. Certo. Mas mentalidade 4. Flávio Augusto, mentalidade 4. Ele não precisou de um patrocinador, ou de um padrinho, ou de um tapinha nas costas para começar o WhatsApp há 30 anos atrás. Ele entendeu como é que funcionava e falou, vou começar e acabou. E o Flávio é meu sócio num negócio, é teu sócio em outro negócio, a gente sabe que ele é o cara que bota a mão na massa para fazer. Bota. Ele bota. Ele não é um cara que chega, te dá uma ideia e vai embora e me dá a minha parte. Não. Ele nasceu para aquilo. Ele tem prazer não só em projetar, quanto em operacionalizar o negócio. Então você vê que existem pessoas que têm um nível de mentalidade que não precisa de tapinha nas costas, de apoio externo, de alguém apontando a direção. É para lá que tem que ir. Ele já sabe para onde tem que ir. Então, existem algumas pessoas que eu convivo hoje que claramente têm mentalidade 4, você é uma delas, logicamente. São pessoas que agem muito mais pelo que acreditam do que pelas condições que têm. Então eu gastei dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais para construir esse lugar aqui. Sim. E eu não tinha esse dinheiro todo para construir. Mentalidade 4. Mas eu falei assim, eu vou construir porque isso está na minha visão, não na minha condição. O cara que tem mentalidade 4, ele faz pouca conta. E a visão... Ele acredita no que está na cabeça dele, é uma loucura. É por isso que beira a psicopatia que fala assim, está na minha cabeça, vai dar certo. Em 1 ano e meio nós construímos isso aqui e quitamos sem nenhuma dívida. Ou seja, a visão é sempre maior do que a condição. Eu acho que a pessoa que se move pela condição sempre será uma pessoa de mentalidade baixa e despreparada, engessada. Você precisa se mover pela visão que está na sua mente. É por isso que é importante você ser espiritualizado, para ter certeza que é Deus que está colocando essa visão na sua cabeça. Porque aí é certo que vai dar certo. Tá. Aí é 100% de certeza. Certo. Então, assim, as visões que eu tenho hoje sobre o meu futuro, vou fazer tal coisa, pô, não posso pagar. Tô nem aí. Eu vou fazer. E detalhe, eu acabo sem dívida. Não é que... Como é que eu sei que foi Deus e não coisa da minha cabeça? Porque eu acabei sem dívida. Como é que eu acabei sem dívida? Vou dar alguns exemplos para vocês. Ar-condicionado, em todos esses 5 mil metros de construção, é multimilionário um ar-condicionado central aqui. É multimilionário. A pessoa, quando veio instalar o ar-condicionado, quando veio fazer o orçamento, me olhou e falou assim, Thiago Brunet, teu livro, rapaz, me evitou de eu fazer uma besteira na minha vida. Aliás, 2 vezes eu ia fazer uma besteira, foi o teu livro. Eu vou doar tudo isso aqui de ar-condicionado para você. Só que isso aconteceu algumas vezes em outras áreas. Um beijo, Gabriel, que doou ar-condicionado aqui pra gente. Então, tem coisas que eu não teria condições, mesmo tendo uma vida muito boa financeira, eu não teria condições de fazer. Mas eu me movi pela visão. Isso é mentalidade 4. Eu me movi pela visão e não pela condição. Ou você acha que Jesus fez alguma conta para começar a viajar pelas aldeias e pregar o evangelho? Nenhuma conta. Ele ia e sabia que ia aparecer no caminho. Essa é a verdadeira mentalidade 4. É você tomar o risco sem ter certeza natural de que vai acontecer. Andar, como a gente diz no evangeliquez, é andar pela fé. Vou fazer uma anatomia da visão aqui e como que você fez. Como que foi a visão de construir isso? Qual foi o primeiro sentimento? Qual foi a primeira dúvida? Qual foi a primeira validação? Visão, sentimento, dúvida, validação que tinha que fazer. Como que foi isso? Em 2016 eu visitei um lugar 100 vezes maior do que esse na Guatemala. 100 vezes? 100 vezes maior. 100 vezes? 100 vezes. 50 mil metros quadrados. Não,
mais de 100 vezes, é 250 mil metros quadrados. Então é muito mais de 100 vezes. É verdade. Calcula aí, por favor, que eu sou ruim de matemática. 250 mil metros quadrados. 250 mil metros quadrados. Já trouxe ele aqui, Cash Luna. Ah, não, 100 vezes é verdade, lógico. Daria 10 vezes. Fiz uma conta de 10, 100 vezes, tá? Tá, dá 50 vezes, talvez. Tá bom, 250 mil metros 250 quadrados. mil metros quadrados. Eu fui lá em 2016. Olhei. Era um centro de treinamento absurdo. Esse ano eu vou estar lá. Todo ano, ou quase todo ano, eu consigo ir. Os treinamentos que ele faz. Trouxe ele esse ano aqui na nossa sede. Ele fez a inauguração com a gente. E aí entrou na minha cabeça. Eu preciso ter um espaço para treinar pessoas, que seja também uma central de estúdios para eu transmitir para o Brasil e para o mundo o que eu penso. Ok. Seja meus escritórios, seja tudo. Ou seja, essa ideia entrou em 2016. 2017, eu botei no papel e mostrei para minha equipe. Só comecei em 2023. Porque demorou 6 anos para eu acreditar que isso era necessário e possível. Primeiro, acreditar que era necessário. Ok. Realmente eu preciso. Okay. Depois, acreditar que era possível. Ok. Então, em 2023, eu comecei a construir isso aqui e dei um passo procurando logo os melhores. Fui na melhor arquiteta, fui no melhor construtor. Porque quando você não tem dinheiro, procura logo o melhor. É uma dica boa. Não tem dinheiro para pagar o ruim, vai logo no melhor. Não tem dinheiro de qualquer jeito. Muito bom. É bom demais, né? É bom demais. Vai logo no melhor, não tem dinheiro mesmo. Aí fui na melhor. Fui na melhor arquiteta, falei, eu quero construir isso aqui, mostrei o projeto e tal. E ela falou assim, por causa de tudo que você faz, porque eu acredito no teu trabalho, no teu conteúdo, por causa dos teus livros que eu já li, eu vou te doar a minha parte. Aí foi um sinal divino para mim de que eu tinha que avançar. E eu comecei a construir. E toda semana chegava uma notícia. Ó, o cara do cimento falou que leu um livro teu e vai te facilitar tal coisa. Eu já estava falando, pô, que bom, eu vou escrever mais livro. O negócio é escrever livro, que o pessoal tá doando. E a gente começou a construir, gastamos muito, é claro, mas economizamos muito mais. Então, em 2023, demorou 6 anos para eu ter fé suficiente, essa é a verdade. Para eu ter fé suficiente que era a minha hora de construir. A ficha caiu quando eu entendi que não tinha mais para onde eu correr. Eu ficasse só na internet sem um espaço físico, eu não conseguiria deixar um legado na vida das pessoas, porque herança é o que você deixa para alguém, legado é o que você deixa em alguém. Para deixar nas pessoas, eu precisava ter um contato físico. Eu precisava criar um lugar. Então, nós construímos isso aqui e tem um versículo bíblico que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Certo. E, baseado nesse versículo, eu digo para todo mundo que está me escutando aqui ou na internet que eu não seria capaz de realizar o que eu realizo e de construir o que eu construí sem a ajuda divina. Então, obrigado, Deus. Sem Deus, eu não conseguiria, não. Amém. Eu tenho que te contar uma história. Eu tô contando essa história tem uns 30 dias pra cá. Eu resolvi contar essa história. Ano passado, Larissa chegou, começo do ano passado, Larissa chegou e falou, amor, a nossa equipe está crescendo, a gente precisa alugar um outro escritório. Eu falei, por quê? Porque tá faltando banheiro pra galera. Aí eu falei, escritório, banheiro? Pô, não, vai no banheiro do prédio. Amor, não dá. Tem que alugar outro escritório. Aquele escritório que você sempre gravou o podcast é alugado. Fui no 17º andar daquele prédio que você conhece e vi um escritório, 30 mil reais. Eu acho que vou ter que dar uma reformada aqui e tal. Eu fiz uma conta assim de, sei lá, 800 mil reais eu vou ter que investir aqui. Cara, banheiro. 1 milhão, talvez. Banheiro. Ai, amor, sério? Ai, amor, vamos, é importante e tal. Bom, deu uns 2 dias, eu não queria, ela voltou, amor, é sério, tá bom, vamos lá ver de novo. Eu olhei de novo, escritório, eu olhei com os outros olhos, olhei, e o dono estava lá. E eu cheguei para ele do nada, Bruno, e falei assim, quer me vender? Ele, não. E por que não?
Pô, vocês influenciadores vieram para cá, tudo valorizou. Vender nada. Aí eu não queria alugar, quis comprar, ele disse não. Eu falei, agora eu vou comprar. Dentro da minha cabeça, excelente. Peguei meu telefone, liguei para o corretor amigo meu. Acha para mim um escritório, uma bela de uma avenida, bonito, legal, novo. Acho. Mesmo dia ele falou, Joel, tem um aqui, vem ver. Fui ver. À noite cheguei, um escritório era uma laje assim, ó. E aí grande, mais do que o dobro. Tudo isso por causa de banheiro. Deus sempre tem uma desculpa para fazer a gente avançar. Sempre. Eu tô lá, Bruno, olhando o escritório, eu tô olhando aquele escritório, eu falei, nossa, ele é grande, é bacana, imagina, mas eu não preciso disso, mas eu não preciso. Pego e começo a ligar pro Flávio. Ele, Joel, eu tô numa reunião, o que foi? Cara, eu quero comprar um escritório aqui agora. Você compra metade, eu compro outra metade, é muito grande para mim. Ele, Joel, eu tô numa reunião, depois eu ligo para você. Esqueceu de ligar, não ligou, eu dormi, eu e Larissa, e no outro dia eu acordei, Larissa, faz essa proposta aqui. Ela fez, o cara aceitou. Agora tem que pagar. Só tem esse problema. Só tem esse problema. Quando aceita a proposta, só tem um problema, tem que pagar. Vamos lá, pum, pagamos, já era gigante. E depois que eu comprei, eu falei, nós compramos, eu falei, nossa, legal, tal. E faltava na laje, 300 metros para ser a laje toda. E aí quando eu fui ver o escritório, eu falei, não dou um ano para a gente comprar essa laje toda. Na outra semana eu fui palestrar nesse espaço que faltava num evento de uma amiga minha, que é a Carla. Aí, que é sua amiga também, nossa amiga. E aí eu olhei o espaço e falei, nossa, muito bacana isso aqui, eu acho que dá para ter. Lalas, faz a proposta para comprar tudo. Ela fez a proposta, o cara aceitou, compramos tudo, a laje toda. Compramos a laje toda e dá-lhe banheiro que só. 300 banheiros. 300 banheiros, a laje toda, tudo legal. Aí, Brunet, cheguei um dia, à noite, eu e ela, vamos lá na reforma? Tudo reformando, eu comecei a fazer conta. Eu não tinha feito conta. E eu comecei a fazer conta do quanto que eu ia investir a mais por ter comprado aquela laje com tantos banheiros que eu não precisava daquele tamanho. E aí vem um pensamento assim, ó, exatamente assim, ó. Errei. Eu lembrei, o dia onde eu estava, o horário, o sentimento, errei. Fui egocêntrico. Não precisava. Errei. Eu comecei a ficar assim. Errei. E, cara, eu sempre perguntei para você em todos os podcasts como que Deus fala com a gente. E pela primeira vez eu ouvi uma voz. Eu ouvi com o ouvido. Eu não ouvi com a cabeça. Eu ouvi assim, ó. Voz audível. Eu ouvi, cara. Eu ouvi assim. Acredita em você e vai. Eu ouvi, cara. Eu olhei pro lado e falei, Larissa, foi você. Ela, foi você o quê? Eu falei, eu ouvi. Não foi... Eu fiquei eufórico, mas não foi bonito. Uhum. Não foi bonito. Eu achei que eu tava louco, pô. Uhum. Porque eu nunca ouvi. E eu falei, meu Deus do céu, será que eu ouvi? E não teve como negar, cara. Eu ouvi. Acredita em você e vai. Acredita. Então, eu sei que hoje não é por causa de escritório, não foi acredita em mim, não foi acredita, foi acredita em você e vai. E eu comecei a falar coisas para mim. Então, a partir de agora, isso aqui vai ser um palácio, isso aqui vai ser bonito, isso aqui vai ser maravilhoso. E aí eu percebi que eu deixei ele lindo, ele está maravilhoso, ele também está quitado. Ele está pago, está tudo pago. Eu não tenho nenhuma dívida, o estalhador dele está todo pago. Também vieram pessoas para ajudar, também vieram pessoas que ouviram o podcast contando essa história. Eu quero honrar, eu quero ajudar. E eu já comecei a achar ele pequeno. Sei como é. Duas coisas. Primeiro, eu entendi que a gente não dá o passo porque a gente cresceu, a gente dá o passo para a gente crescer. Eu ouvi. E eu queria saber se você já está achando que esse espaço também já está pequeno para você. Vou te falar por quê. Os banheiros são maravilhosos. Quem foi no banheiro? Pai. Sexta-feira agora a gente tem um evento aqui. Eu, Augusto Cury e Luiz Pondé. Uou.
Chama O Encontro. Psiquiatria, teologia e filosofia se encontrando. Em 10 dias que a gente anunciou, lotou. Aí eu falei assim, estou com espaço pequeno. Porque em 10 dias vendeu tudo, podia ter anunciado um mês, eu venderia o triplo de ingresso. Já tu passa pra mim esse, então. Já eu te vendo. E o avião também, que eu tô doidinho pra te vender o avião. Só preciso de alguém com coragem e fé. É isso. Então, assim, existem coisas que para você tomar a decisão de fazer foi muito difícil, e depois que você conquistou, você fala assim, caramba, tudo isso para isso aqui, ainda tem muito mais para acontecer. Então, andar pela fé, que é uma característica de quem acredita 100% em Deus, é uma surpresa a cada dia. Porque tudo que você achava que era o máximo, quando você conquista, aparece um objetivo 10 vezes maior. Isso é assim que a fé trabalha, com a certeza das coisas que não se veem. Se você está vendo, não é fé, é estratégia. É só ter estratégia. Se você está vendo, não é fé, é estratégia. Se você consegue ver, fala assim, dá para alcançar, é estratégia, é negócio. Se não dá para alcançar, não consigo enxergar, é fé. Isso é fé. A certeza das coisas que não se veem e a convicção dos fatos que você não consegue perceber ainda. Então, quando você tem certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem, você está andando pela fé. E as maiores conquistas, milenarmente falando, sempre foram pela fé. Uou! Muito bem. Palmas, galera. Palmas pro Brunet. Ok. Indo para a parte final do podcast. Vocês gostaram? Indo para a parte final. Pessoal, tem café aí? Cadê, Malu? Tem o nosso cafezinho, tem o nosso momento Café com Conselho. Tem? Então tá bom. A gente tem um quadro aqui, Café com Conselho, de um super parceiro, pessoa querida, que estava aqui também, teve que ir embora, que é o Eduardo Wilton do Cheirinho Bom. É uma empresa que eles amam, adoram tua linha editorial, adoram você, te acompanham, são teus alunos também. E são super empreendedores. A gente toma um cafezinho. Você toma cafezinho? Muito. Muito. Tá. A única droga que eu uso. tomo. Que você usa. eu uso. Uhum. O café é viciante, né? Café é muito bom, né, gente? Café é bom, né? Sem açúcar, né, gente? Sem açúcar. Sem açúcar. Café com Conselho é o seguinte. Agora a gente está aqui no meio da tarde. Brunet vai tomar um cafezinho com o Joel J. Mas se você pudesse escolher uma pessoa para convidar para um café, para bater um papo e pedir um conselho, que pessoa seria essa? Que conselho seria esse? E o que você acredita que ela responderia para você? Aqui, oferecimento. Aí, ó. Obrigado. Cheirinho Bom. Se você quiser saber mais sobre o Cheirinho Bom, sobre a franquia do Cheirinho Bom, o link está na descrição. Vocês também, se vocês quiserem saber mais, quiserem empreender, entender como é que funciona a franquia do Cheirinho Bom, lá fora também tem a turma do Cheirinho Bom. Prazer, obrigado por vocês sempre apoiarem os projetos do JJ Podcast. Muito obrigado mesmo. Cafezinho, delícia. Com quem seria, Brunet? Que conselho seria? E qual seria a resposta que você acredita que essa pessoa te daria? Tem um cara que não é muito conhecido do público em geral, é um americano chamado T.D. Jakes. E esse ano eu estou conseguindo trazê-lo ao Brasil para a nossa conferência, a Conferência de Destino. Quando que vai ser? 5 e 6 de setembro. Já está abertas as inscrições? Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. Está abertas as inscrições. Gente, abertas as inscrições. Vamos? É uma conferência de espiritualidade. Para quem não se interessa por espiritualidade, não vá. Porque é só sobre isso. T.D. Jakes é o maior pregador da atualidade. É um cara que consegue explicar a Bíblia de uma forma assim tão contundente que você chora o tempo todo. E, ao mesmo tempo, ele consegue se movimentar em todos os outros patamares. Políticos, artísticos. A Whitney Houston morreu, ele que fez o enterro. O fulano de tal vai assumir a presidência, ele que faz a oração lá. E, apesar de já ter almoçado com ele uma vez na casa dele em Dallas, eu não tive a oportunidade de fazer todas as perguntas que eu queria, que era como ter uma influência múltipla em áreas diferentes. Porque ter influência em uma área, eu já entendo como é.
Certo. Mas como ser uma referência em múltiplas áreas? Acho que ele é um cara que vai me responder isso. E hoje pela manhã a gente se falou, ele perguntou se eu podia ir de privado, buscá-lo em Dallas e trazê-lo para o Brasil. Você sabe quanto custa isso? Sim. É muito mais caro do que um voo comercial. E eu estou providenciando só para ter a oportunidade de ter essas 10 horas de voo com ele. E ir perguntando... Ah, você vai buscá-lo. Tem que ir lá buscar. Não, achei que você ia mandar o avião. Não, você vai junto vou e vai junto, vir... você me ajudando, patrocinando, é claro. Já estou deixando aqui o desafio. Quem concorda? Quem acha que ele é generoso? Então, tá bom. Não vai fazer diferença na sua vida. Vai ser uma pitadinha assim, um susto. Vai ser um susto. Ei! Oh! Tem! Pronto, parou. E aí, eu vou sozinho, volto com ele para poder vir entrevistando. E eu tenho perguntas como... Desde como você consegue dormir? Como é que uma pessoa que toca gerações diferentes, áreas diferentes, deita e dorme do nada? Tem que ter alguma coisa. E até como ele conseguiu tramitar entre o mundo Essa é boa. da espiritualidade e o mundo natural. O mundo artístico reconhece ele, o mundo Hollywood reconhece, ele é escritor de vários scripts de filme de Hollywood. É mesmo? É best-seller. 10 livros dele são best-seller do New York Times. 10. Imagina você emplacar 10 livros no New York Times. 10. Então o cara é um fenômeno. É um cara que conseguiu algo. Hoje ele tem 67 anos, 68 anos. Ele conseguiu algo que pouca gente consegue. Então eu estou com as minhas perguntas preparadas para esse voo, patrocinado pelo JJ Podcast. Agradecer aqui, deixar minha homenagem, meu agradecimento. Não teria como, Deus sabe que eu não teria como pagar. Mas... Se vocês me verem no jato, junto, vocês vão ver que eu paguei mesmo. Você está convidado, é claro, você está convidado, tem lugar suficiente. Aí eu gostei. Aí a chance ficou bem alta. Aí a chance aumentou. Então, eu acho que hoje seria, assim, pensando rápido, é o cara que eu gostaria de sentar hoje, assim, e entrevistá-lo. Mas tem muita gente que ganhou o mundo sem vender sua alma. Homens como, por exemplo, para mim, o melhor ator de todos os tempos, Denzel Washington. Se eu tivesse um tempo com Denzel, eu acho que seria formidável para minha alma, assim. O cara que ganhou o que ele ganhou, que fez o que ele fez, representou o que ele representou, está com a mesma mulher há tantas décadas, está com a mesma humildade, está com o mesmo espírito, servindo ao mesmo Deus. Então, isso para mim tem coisas que me impactam muito. Então, existem algumas pessoas que estão na minha lista de entrevistados e que Deus me dê vida e oportunidade de encontrá-los e entrevistá-los um dia. Incrível. Aliás, o Denzel Washington é meu ator preferido também. Eu tenho uma história curiosa com o Denzel Washington. Estava em Nova York, fui no Poder do Network lá com o Bruno. E aí ele, Joel, vamos. Eu ia palestrar 10 da manhã. E eu estava num hotel em Nova York, putz, eu não lembro o nome. Um hotel super legal, maravilhoso. E aí o Bruno, vamos tomar café? Vamos. 8h30 da manhã. A gente tomando café, aquele negócio todo. Joel, quem é uma pessoa que você gostaria de conhecer? Eu falei, putz, Denzel Washington. Ele, cara, vamos fazer alguma coisa pra gente conhecer o Denzel Washington. Eu falei, vamos, maravilhoso, tal, não sei das quantas. Aí ele, daquele jeito dele, ele falou assim, esse hotel hospeda as grandes celebridades do mundo. Deixa eu perguntar pro cara se o Denzel Washington já se hospedou aqui. Do nada. Aí ele, Denzel Washington já se hospedou aqui? O cara ficou tão... O garçom, uma pessoa, ficou tão esquisita. Hã? Não. Bom, tá bom. Saí do hotel, fui até o evento, esqueci alguma coisa no hotel que eu tive que voltar, não lembro o que era. Aí um cara falou, você viu quem acabou de sair ali? Eu falei, quem? Denzel Washington. Não. No mesmo dia. Mas assim, coisa de 30 segundos. 30. Eu saí do hotel, voltei para pegar alguma coisa. Quando eu estava voltando, o Denzel Washington desceu, entrou num carro, saiu... E a gente encontrou o carro. Não, aquele carro ali. Eu falei, mentira. Aí eu e o Bruno daquele jeito, assim, ó.
sinais. Será que ele também tem que ajudar a pagar o voo e voltar? Vamos chamar o Denzel para Vamos chamar o Denzel. Bom, eu não conheço o Denzel, também gosto muito do Denzel. O Denzel é um cara que... Na última conferência desse T.D. Jakes que eu tô falando, ele chamou o Denzel Washington pro talk show e o Denzel foi. Então foi formidável, já tá aí um contato. Se você for o patrocinador do voo... Mas vamos chamar o... aprendam a vender online ao vivo. Negociação. É o poder da negociação, capítulo 2 do novo livro. Ele tem o zap do Denzel. Aí, se você quiser o zap do Denzel, eu consigo pra você nesse voo. Ficou muito forte o comentário. Ficou muito forte. Pois é. Hã? Eu vou ter que investir nisso, patrocinar esse voo, vou estar com o Denzel Washington. Imagina, gente. Aí. Aqui no espaço. Quantos banheiros tem aqui? Muitos. Tem muitos, aqui embaixo e lá em cima, tem muitos. A gente caprichou nos banheiros. Meu irmão, obrigado. Tá, vocês gostaram? Obrigado. Uma salva de palmas pro Brunet. Obrigado, pessoal. Que honra, que honra. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Joel. Você é sempre um amigo muito, muito presente, sempre me acolheu quando eu precisei, sempre estendeu a mão quando eu precisei. Foram várias vezes que eu precisei, abriu as portas da tua casa para mim. Obrigado pela tua amizade. Eu que agradeço. E eu farei jus a ela sempre, não só com você, mas com toda a sua família. Mas eu te fazer a última pergunta, rede social para quem não te segue, e faz um convite para a galera ir para a conferência. A gente vai deixar o link aqui também na descrição para quem quiser se inscrever na conferência. Gente, olha só, para quem se interessa por espiritualidade, eu estou trazendo o maior do mundo, que é o T.D. Jakes, esse ano. Inclusive, vocês podem contribuir no voo também. Todos vocês estão convidados a isso. Vai ser 5 e 6 de setembro para 18 mil pessoas no Farmácia Arena. É a arena mais moderna do Brasil. O Joel esteve ano passado lá, viu a estrutura que é. Uma estrutura fantástica, muito conforto, realmente muita excelência. Então vai ser para 18 mil pessoas no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, 5 e 6 de setembro, a Conferência Destino 2025, esse ano com um tema extraordinário. Estou trazendo todos os meus mentores nessa área de espiritualidade do mundo inteiro. Vai ser algo fora do comum. E também, você preparar o teu coração, se você ainda não leu um dos meus livros, lê Princípios Milenares, Especialista em Pessoas, e preparar o seu coração para o novo livro que está vindo aí, Ganhe o Mundo. Tá bom? Obrigado, Joel, pelo convite. Obrigado a vocês por me receberem. Eu desejo paz e prosperidade para cada um de vocês. Tem livro do Brunet lá no final. Se você quiser comprar livros do Brunet, tem lá na loja. Tem livros dele também. Brunet, eu já fiz essa pergunta para você 4 vezes. Vou fazer ela mais uma vez. Todas as vezes você deu uma resposta diferente, então empilha mais uma. Você tem uma oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas. Uma frase. Essa mensagem vai chegar traduzida. O algoritmo da vida vai entregar 100%. Que mensagem seria essa? Hoje eu diria, sem dúvida nenhuma, aprenda com Jesus e não tem como a vida dar errado. Se você aprender os caminhos, a filosofia, os pensamentos, o coração de Jesus, não tem como a vida dar errado. Não só a vida nessa terra, mas a vida eterna, que é o único que promete isso. Então, perdão de pecados é o único que promete. Proteção espiritual, são coisas que acontecem na tua vida que você nem sabe de onde veio. Proteção espiritual, o único que promete. E vida eterna. Então, aprenda com Jesus e nessa vida, na vida vindoura, você está garantido. Essa é a minha mensagem de hoje. Uau! Senhoras e senhores, esse foi o JJ Podcast, edição especial. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter ficado até aqui. Manda mensagem pro Brunet, se inscreve aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, ativa as notificações e faz a gente sentir o quão importante, transformador e engrandecedor tem sido essas mensagens para você. Um abraço. E para quem não segue lá, rapidinho, para quem não segue no meu canal de YouTube, todo dia de manhã eu estou gratuitamente no Café com Destino, nosso programa diário. É só você seguir Thiago Brunet Oficial no YouTube.
É isso aí, galera. Obrigado. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Um abraço. Tchau. Obrigado!